Essa é a videoaula 5. Nesse vídeo, veremos o estudo do plano. Para essa aula, utilizaremos a apostila 1 de Geometria Descritiva, da página 18 a 25. Após essa aula, os alunos deverão fazer os exercícios das páginas 26 e 27. As dúvidas serão sanadas na próxima aula síncrona. Também sugiro que os alunos acompanhem essa aula com a apostila. Bem, então aqui nós podemos ver o diedro, e com o diedro nós temos um plano. Esse plano, ele intercepta o plano vertical de projeção e o plano horizontal de projeção. Esse plano, aliás, todos os planos, nós vamos utilizar letras gregas. Como eu não consegui uma letra grega no SketchUp, eu utilizei a palavra alfa, mas no caso seria a letra alfa. E a interseção desse plano alfa com o plano vertical e horizontal de projeção, nós chamamos de π, ou seja, esse aqui é o π2, esse aqui é o π1, então essa projeção é o alfa π1 e essa projeção aqui é o alfa π2, ou interseção. Bom, para que a gente não complique tanto na hora de representar um plano projetado na épora, nós então vamos desconsiderar o restante desse plano. Sendo assim, nós vamos optar por essa representação. Isso facilita mais a compreensão do objeto 3D. Pois bem, esse plano ele intercepta os planos vertical e horizontal de projeção no primeiro diedro. Então, como é que isso fica na épora? Vamos aqui apagar o plano em 3D e vamos fazer o rebatimento do plano horizontal. É assim que fica. Fica muito parecido com uma reta projetada. Entretanto, o que vai diferir a reta de um plano é a letra. Enquanto as retas possuem letras minúsculas, R, S, T, os planos possuem letras gregas, alfa, beta, gama. Portanto, esse daqui vai ser o alfa π2 e esse daqui o alfa π1. Se tem o índice 1 e se está abaixo da linha de terra, significa que ele é positivo. Se essa projeção, essa interseção tiver o índice 2 e estiver acima da linha de terra, significa que essa projeção, essa interseção, também é positiva, ou seja, caracteriza o primeiro diedro. Vamos agora ver como ficaria um plano no segundo diedro. Então, a mesma coisa, eu desconsidero o restante, eu considero a partir ou até a interseção com os planos de projeção. Vamos então aqui apagar o plano, ele não deixa de existir, reforço novamente. Faço aqui o rebatimento do plano horizontal. Então vejam bem, esse aqui inclusive quase coincidiu. Se tivessem ângulos iguais, eles coincidiriam. Então aqui eu tenho o alfa π1 e aqui o alfa π2. Se o índice 1 está acima da linha de terra, significa que ele é negativo. Mas se o índice 2 estiver acima da linha de terra, é positivo. Isso caracteriza o segundo diedro. Esse aqui já é um plano no terceiro diedro. Vejam bem aqui a sua representação em 3D. Nós vamos apagá-lo e fazer o rebatimento. Aqui, ajustando aqui. Um pouquinho de dificuldade aqui, mas tem que fazer aquele ajuste.
de vez em quando nós fazemos. Bem, ele fica dessa forma. E como eu vou diferenciar esse, que é muito similar ao do primeiro diedro, se ele está em outro diedro. Isso vai ser de acordo com o índice. Ou seja, aqui nós vamos ver o alfa-π1, ou seja, índice 1, acima da linha de terra, significa que é negativo. E nós vamos ver o alfa-π2, ou seja, o índice 2, abaixo da linha de terra. Significa que ele é negativo, caracterizando dessa forma que ele está no terceiro diedro. E agora nós vamos ver um plano que está no quarto diedro. Faço o mesmo procedimento. E agora eu faço o rebatimento do plano horizontal de projeção. Vejam bem que eles praticamente se coincidiram. Como eu sei que está no quarto diedro? Porque no plano, a projeção ou a interseção do plano no plano horizontal de projeção, ele está abaixo da linha de terra, ou seja, ele é positivo. Já a interseção com o plano vertical de projeção está abaixo, negativo. E assim ele se caracteriza por estar no quarto diedro. Agora nós vamos ver pertencimento, se uma reta é pertencente ou não a um plano. Quando são planos específicos, isso está na apostila, às vezes fica até relativamente fácil de perceber que uma reta é pertencente a um plano. Mas vamos supor que esse plano, que é um plano qualquer, e aí eu tenho uma reta qualquer. Então fica um pouco mais complicado eu perceber isso. Mas eu sei que essa reta pertence a esse plano, essa reta R, através do 3D. No 3D eu consigo observar isso. Mas vamos ver como é que é se eu apagar isso. Então eu tenho aqui a interseção do plano alfa com o π2 e o plano alfa com o plano π1. Então aqui é o alfa π1 e aqui é o alfa π2. E aí eu tenho as projeções dessa reta. Veja bem que não tem dica nenhuma de que essa reta pertence ao plano, até parece o contrário, que ela não pertence ao plano. Então como é que eu faço? Bom, vamos voltar aqui, né, para o 3D. Em 3D, a melhor forma de fazer é continuando a reta até que ela intercepte uma das interseções do plano alfa com um dos planos de projeção. Certo? Então, nós vamos fazer isso. Então, nós vamos dar continuidade até que esse ponto intercepte a linha de terra. Vou fazer de outra forma. E aqui, idem. Veja bem, quando eu faço isso, ou seja, eu prolonguei a reta, ou uma das projeções da reta, até encontrar com a linha de terra, a primeira reta que intercepta, a primeira projeção de reta que intercepta, eu traço uma reta perpendicular à linha de terra. Sendo assim, eu consigo comprovar que essa reta, a reta R, pertence a um plano. Por quê? Ao fazer a continuidade da reta até interceptar a linha de terra e traçar uma reta perpendicular a ela, e ela encontra com a interseção da projeção no plano vertical de projeção da reta com a projeção no plano vertical de projeção do plano. Isso aqui tem que coincidir. Assim, eu consigo garantir em 2D que essa reta pertence ao plano. Então, vamos agora fazer isso no diedro. Desculpa, na épora. Então, vou fazer o rebatimento. Aqui, fiz o rebatimento. Em épora, eu não sei se essa reta pertence ao plano. Então, o que eu faço? Eu dou continuidade
a reta até que elas interceptem o plano. Vamos lá. A que interceptou primeiro foi a projeção no plano horizontal. Ela chegou aqui na linha de terra. Então eu traço uma reta perpendicular. E ela coincide com a interseção da projeção da reta no plano vertical de projeção com a projeção do plano. Dessa forma eu garanto isso. Vamos pegar um outro caso aqui. Essa reta, ela pertence ao plano alfa e é paralela às suas interseções. Desculpa, uma interseção. A interseção com o plano horizontal de projeção. Né? A gente pode perceber aqui, olha, se eu fizer a projeção ortogonal, estou pegando aqui como exemplo, eu tenho as projeções dessa reta no plano horizontal e vertical de projeção. Mas aí, como é que eu vou saber no 2D que essa reta pertence ao plano? Nós vamos utilizar a mesma técnica. Vamos rebater aqui. Vai precisar de um pequeno ajuste. Então, o que eu faço? Bom, se eu prolongar a reta 2, ela nunca vai se encontrar com a linha de terra. Então, isso nos dá uma dica que facilita aqui a situação. Ou seja, basta que eu prolongue uma das retas, nesse caso é a projeção da reta no plano horizontal de projeção, não são duas retas, é uma reta só. Então, a sua projeção, eu prolongo até a linha de terra e traço uma reta perpendicular. Se eu prolongar a projeção no plano vertical de projeção, vai haver esse encontro aqui, essa coincidência. Isso significa que a reta é pertencente ao plano alfa. Né? E como nós vimos isso no 3D, fica mais fácil entender e acreditar, inclusive, nessa forma de obtenção ou de verificação se a reta pertence ao plano. Agora, essa reta daqui, ela não pertence ao plano alfa, não é? Então vamos ver se essa técnica realmente funciona, se ela garante que eu consigo ver se uma reta pertence a um plano ou não. Vamos lá então, apagar aqui. Vamos rebater o plano horizontal. De novo, probleminhas aqui. A gente faz. Bom, tá aqui. Então agora, como eu falei antes, né? Se eu prolongar a projeção no plano vertical, ele nunca vai encontrar com a linha de terra. Então, fica mais fácil eu projetando aqui. E agora eu vou traçar uma reta perpendicular à linha de terra, até encontrar com a outra projeção do plano no P2, desculpa, no P2 aqui. E aí eu faço a continuação, eu prolongo essa projeção, a projeção no plano vertical de projeção, até encontrar com o plano. Vejam bem que eles não se encontram. Olha a diferença desse daqui para esse daqui. Não acontece esse ponto. Isso significa que essa reta não pertence ao plano.